Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 25 de junho e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações e mensagens, dicas importantes, você acompanha aqui no Café com Espiritismo. E a gente já começa trazendo para vocês as nossas efemérides, o dia na história, os fatos históricos e as personalidades. Dia na história. O dia 25 de junho é marcado pelo atentado das Torres de Khobar na Arábia Saudita, onde foram mortos 19 soldados americanos. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Confira agora dicas de uma alimentação adequada e saudável. Planeje o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Planeje as compras de alimentos, organize a despensa doméstica e defina com antecedência o cardápio da semana. Divida com os membros de sua família a responsabilidade por todas as atividades domésticas relacionadas ao preparo de refeições. Faça da preparação de refeições e do ato de comer momentos privilegiados de convivência e prazer inesquecíveis. Reavalie como você tem usado o tempo e identifique quais atividades poderiam ceder espaço para alimentação. Faça compra em locais que ofertem variedades de alimentos in natura ou minimamente processados. Procure fazer compras de alimentos em mercados, feiras livres e feiras de produtores, bem como em outros locais que comercializem variedades de alimentos in natura ou minimamente processados. Prefira verduras e frutas da estação, aqueles cultivados localmente. Sempre que possível, adquira os alimentos orgânicos e de base agroecológica. Dê preferência diretamente àqueles que provêm dos próprios produtores. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. Apesar do Pix estar em funcionamento desde novembro de 2020, muitos brasileiros ainda têm dúvidas sobre o sistema de pagamentos instantâneos. Com o Pix, transações bancárias como transferência, realização ou recebimento de pagamentos são realizadas em segundos a qualquer hora ou dia. Basta ter conta em qualquer banco ou instituição financeira que tenha o sistema. O Pix veio para facilitar a vida bancária da população e dos 2.427 municípios que não possuem agência bancária. Como explica a assessora do Departamento de Competição e Estruturação do Mercado Financeiro do Banco Central, Maiara Iano. A gente sabe que hoje em dia tem muitas transações ainda em dinheiro em espécie, né? E esses municípios que não têm agência têm essa dificuldade, recebe com um dinheiro, aí você tem que se dirigir para outro município para fazer aquele depósito, ou então para sacar e etc. Com o Pix, as transações elas passam a ser eletrônicas e é um meio totalmente seguro. Ainda segundo Maiara Iano, a diferença do Pix para a transferência eletrônica disponível, TED, e para o documento de ordem de crédito, DOC, é que esses ficam limitados a dias úteis e ao horário bancário para realizar a operação.
TED e DOC, eles levam ali um tempo para o recurso de fato estar disponível para o recebedor. Com o Pix não, esse dinheiro vai de uma conta a outra em até 10 segundos, né? Então ele é muito rápido, e para as pessoas físicas fazer um pagamento ali, uma transferência com o Pix é gratuito, e a TED ou DOC, a maioria das instituições cobram uma taxa alta até para fazer essa operação. De acordo com o Banco Central, até 31 de maio, mais de 93.500 usuários se cadastraram no Pix. Reportagem Laísa Lopes. 9 em cada 10 brasileiros consideram grave a situação da pandemia de Covid-19 no Brasil. Segundo o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, CNI, há um ano o cenário era considerado grave por 80% da população. Para o diretor científico da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal, José Davi Urbaez, apesar do aumento na percepção da gravidade da situação, grande parte da população continua se expondo ao vírus para trabalhar e se sustentar. Esse trabalho ocorre em grande medida em locais fechados, com má ventilação. Eles são obrigados a tomarem sempre o risco para si do transporte público. Todas essas circunstâncias extremamente desfavoráveis fazem com que a possibilidade que a consciência da gravidade pudesse melhorar os cuidados não aconteça, porque está fora da governabilidade das pessoas. O senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, afirma que a vacinação em massa contra a Covid-19 é imprescindível, não apenas para garantir a saúde dos brasileiros, mas para permitir a volta segura das atividades econômicas e sociais. É claro que a primeira preocupação será sempre a saúde, mas a sua consequência positiva é também permitir que a economia volte a funcionar plenamente e permita a geração de empregos, distribuição de riqueza e que as pessoas possam se socializar positivamente. Segundo o Ministério da Saúde, até 23 de junho, 24,7 milhões de pessoas tomaram a segunda dose, cerca de 11,7% dos brasileiros. Reportagem Paloma Custódio. O governo dos Estados Unidos doou 3 milhões de doses de vacina Janssen contra a Covid-19 para o Brasil. O carregamento deve chegar nesta sexta-feira, 25, no aeroporto Viracopos, em Campinas, e será recebido pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e um representante da Embaixada Americana. Na última quarta-feira, o Brasil atingiu a marca de 40% da população adulta imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o equivalente a mais de 65 milhões de pessoas. Segundo os dados do Ministério da Saúde, 24,7 milhões receberam a dose de reforço. Em nota publicada nas redes sociais, a pasta informa que nas próximas 48 horas, o Ministério da Saúde vai concluir a distribuição de mais 7 milhões de doses de vacinas para todo o país. Reportagem Paloma Custódio. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Ética da moderação ou assunção de responsabilidades? A teoria platônica sobre a ética é assunto para superespecialistas. Mas a teoria aristotélica lembra mais uma espécie de prática cotidiana de competências que a maior parte dos adultos adquire por meio da experiência. Os pais exercitam os filhos a ter comportamento adequado com relação a outras crianças, e adultos aprendem como ser sensíveis e moderados em suas relações com os outros. Os seres humanos são animais sociais programados para viverem juntos em harmonia, mesmo que seu software de como se comportar precisa ser regularmente exercitado, escolhendo o meio termo entre os polos opostos. Ou seja, a ética aristotélica diz mais respeito à própria realização do que ao que se entende por moral, no sentido de código de conduta. Para Aristóteles, Sócrates estava errado ao acreditar que virtude é conhecimento. Ser uma pessoa ética inclui não só saber o que é certo, mas escolher fazer o certo. As pessoas precisam aceitar a responsabilidade por suas ações voluntárias, que envolvem outras pessoas.
Então, a ética aristotélica pode parecer simplória e óbvia, mas sua teoria da virtude parece bem acertada. A ética deveria se ocupar de produzir pessoas eticamente experimentadas, quer dizer, que têm uma vivência do que é ético, em vez de criar sistemas de moral ou regras. Mas será que os seres humanos têm essas virtudes morais ou essa capacidade? Nossa capacidade talvez seja agir como individualistas impiedosos e empedernidos. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. Missão dos Espíritas. Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes fé na soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. Deixai de temores, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades à sua propagação. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Falareis, certamente, a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, bem sei, mas que importa? É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Sim, vós todos, seres humanos de boa fé, que tendes consciência de vossa inferioridade, ao contemplar no infinito os mundos espaciais, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e aniquilai o culto do bezerro de ouro, que dia a dia mais se expande. Ide que Deus vos conduz. Seres humanos simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador sabe falar. Ide e pregai, que as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as ciladas que armarem no vosso caminho? Somente os lobos caem nas armadilhas de lobos, pois o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos imoladores. Ide, seres humanos que sois grandes perante Deus, e que mais felizes que Tomé, credes sem querer ver e aceitai os fatos da mediunidade, mesmo quando nada conseguistes obter por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Marcha, pois, para a frente, grandiosa falange da fé, e os pesados batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de ti como as névoas da manhã aos primeiros raios do sol. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus, mas ainda mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza e de todos os vícios da impureza no coração humano. Parti, pois, cheios de coragem, para remover essas montanhas de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão como pertencentes à idade das lendas. Da mesma maneira, como só imperfeitamente conheceis os períodos anteriores à civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. E depois, levando a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que desejarão prová-la,
e aos simples e pequeninos que a aceitarão, pois, principalmente entre os mártires do trabalho, nessa expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé, e ide, que estes receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus a consolação divina que lhe oferecerdes, e baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange, mãos à obra, o arado está pronto, a terra preparada, arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Perguntareis então, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos: podeis reconhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios de caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e o seu altruísmo. Podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe, e os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição, esses serão destruídos. O Espírito Erasto traz no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, uma comunicação sobre a missão dos espíritas. Em Paris, no ano de 1861, ele vai tratar de um tema muito interessante. É a transição planetária. Seu convite é a observação e muito mais ao trabalho. O nosso planeta chegou desde algum tempo no período em que as práticas e os hábitos que caracterizaram o velho mundo, isto é, os preconceitos de toda ordem, as barbaridades, as brutalidades, ficaram frente a frente com os hábitos e costumes do novo mundo, onde a lei vigente será a do amor. Nesse período, a misericórdia divina convida aqueles que já percebem o conjunto de acontecimentos para bradar com voz firme e serena: a morte não existe. Com isso, avisar que nossos velhos hábitos e costumes precisam passar por uma reforma. Se isso não ocorrer nessa vida, será em outra, pois essa é a justiça divina verdadeira. Todos estão convidados a permanecerem experimentando os benefícios do progresso que o nosso planeta já atingiu. Mas o coração, onde não venceu os princípios da solidariedade, da igualdade e da fraternidade, será convidado a mudar de escola e estudar um pouco mais com recursos adequados ao patamar evolutivo em que se encontram. Ser espírita é propagar esses princípios, não admitindo nada, absolutamente nada, em contrário. É isso então, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão e comentário. Um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.